Antes de orarmos, eu te convido a fazer algo simples, mas profundamente necessário. Pare por um instante e permita que a palavra de Deus examine o seu coração. Nem todos os perigos espirituais são visíveis. Alguns deles se escondem atrás de uma aparência correta, de palavras bonitas e de atitudes religiosas que impressionam os outros, mas não transformam o interior. Jesus confrontou exatamente esse tipo de vida em Mateus 23, 25, 28, quando falou sobre os fariseus. Ele disse que eles se preocupavam em limpar o exterior do copo, enquanto o interior permanecia cheio de impureza. Por fora, tudo parecia correto. Por dentro, havia orgulho, hipocrisia e distância de Deus. A advertência de Jesus não era apenas para líderes religiosos da época, mas para todo aquele que corre o risco de viver uma fé de fachada. O problema não é fazer coisas espirituais. O problema é fazer coisas espirituais sem permitir que Deus trate o coração. É possível cantar louvores e ainda assim carregar batalhas ocultas. É possível servir na obra e, ao mesmo tempo, alimentar motivações erradas. É possível falar de Deus publicamente e viver esgotado por dentro. Jesus nos alerta porque Ele não quer apenas mudar o que fazemos, mas curar quem somos. Ele nos chama para uma fé verdadeira que começa no interior. Por isso, hoje, não fuja dessa reflexão. Não endureça o coração. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Porque Deus não está interessado em performance, mas em transformação. Antes de avançarmos, aquiete sua mente. O que Deus quer limpar hoje não é apenas o que as pessoas veem, mas aquilo que só você e Ele conhecem. A Escritura é clara ao nos lembrar que Deus não enxerga como o homem enxerga. Enquanto as pessoas avaliam aparência, resultados e reputação, o Senhor olha diretamente para o coração. 1 Samuel 16, 7 afirma: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Essa verdade confronta, mas também consola. Confronta porque não podemos nos esconder de Deus. Consola porque não precisamos fingir diante dele. Jesus ilustrou isso de forma poderosa na parábola registrada em Lucas 18, 10, 14. 2 homens foram orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava exaltando suas próprias obras, comparando-se aos outros, como se a oração fosse uma vitrine. Já o publicano, consciente de sua condição, apenas clamou por misericórdia. E Jesus declarou que foi este, e não o outro, que saiu justificado. Aqui está a diferença entre 2 corações. Um quer ser admirado, o outro quer ser restaurado. Um apresenta argumentos, o outro apresenta arrependimento. Deus responde à humildade, não ao orgulho religioso. Quando a fé se torna um espetáculo, a alma se cansa, porque viver de aparência exige esforço constante e produz vazio. Por isso, a pergunta precisa ser feita com sinceridade. Para quem você está vivendo? Para um público ou para Deus? Para manter uma imagem ou para ser transformado? O Senhor deseja verdade no íntimo. Foi por isso que Davi orou em Salmos 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Ele não pediu desculpas elaboradas, pediu limpeza interior. Agora, com esse entendimento, eu te convido a entrar em oração. Não com palavras bonitas, mas com um coração aberto diante daquele que vê tudo e ainda assim te ama. Senhor Jesus, Tu conheces cada detalhe do meu coração. Tu vês meus pensamentos antes mesmo que se tornem palavras. Conheces minhas intenções antes que minhas atitudes apareçam. Nada está oculto diante de Ti. Por isso, hoje, eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade. Perdoa-me pelas vezes em que me preocupei mais com a aparência do que com a verdade interior. Perdoa-me quando fiz as coisas certas com motivações erradas. Quando busquei reconhecimento, aplausos ou aprovação humana mais do que a Tua presença. Arranca de mim todo orgulho escondido, toda vaidade espiritual, toda necessidade de ser visto.
Ensina-me a amar o secreto, a obediência silenciosa, a fidelidade quando ninguém está olhando. Lembra-me que a salvação não é mérito meu, mas graça. Como diz Efésios 2, 8, 10, fui salvo pela tua graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu reconheço, tudo o que sou e tudo o que tenho vem de ti. Lava meu interior, Senhor. Não apenas cobre meus pecados, mas transforma meu caráter. 1 João 1,9 declara que tu és fiel e justo para perdoar e purificar. Eu recebo essa purificação agora, que minhas motivações sejam alinhadas ao teu coração, que minha fé não seja um peso, mas uma fonte de vida. Eu me rendo novamente às tuas mãos. Trabalha em mim aquilo que eu não consigo mudar sozinho. Pai, examina-me e revela tudo o que ainda não te agrada. Como Davi orou em Salmos 139, 23, 24, eu também peço, sonda o meu coração, prova meus pensamentos e guia-me pelo caminho eterno. Não permitas que haja vida dupla em mim, uma pública e outra escondida. Eu quero inteireza diante de ti. Jesus, ensina-me a permanecer em ti, porque como diz João 15, 5, sem ti eu nada posso fazer. Sem ti posso parecer religioso e ainda assim estar vazio. Ensina-me a depender diariamente da tua graça. Guarda meu coração da autossuficiência e da comparação. Livra-me do laço do temor dos homens, pois Provérbios 29, 25 diz que quem confia no Senhor está seguro. Eu escolho viver para te agradar, não para impressionar pessoas. Como diz Gálatas 1:10, quero ser teu servo, não escravo da aprovação humana. Cria em mim um coração puro, renova meu espírito e restaura meu amor pela santidade, pela verdade e pela obediência sincera. Que tudo o que eu fizer seja para ti, conforme Colossenses 3:23. Que minha vida reflita Jesus em humildade, amor e entrega. Menos de mim, mais de ti. Usa-me, Senhor, mas que toda a glória seja sempre tua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé e entrega. Se você sente que precisa de uma oração específica, deixe seu pedido. Teremos alegria em orar por você. E se essa mensagem te edificou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus não busca aparência, mas um coração verdadeiro.